Ô, meus amigos, vocês me desculpam, aconteceu aqui um imprevisto e acabei caindo, né? Mas nós estamos aqui retornando para os nossos estudos. Desculpa, viu? É a inexperiência que faz isso com a gente. Desculpa. A gente vai aprendendo, né? Cada dia é um grande aprendizado. Pois é. Então vamos aqui dar início. Nós vamos ler uma passagem do Evangelho, enquanto nós aguardamos ele chegar, tá? Pra gente iniciar. Saiu para nós a leitura do livro Bem-aventurado os aflitos. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Falando de um homem mau que escapa de um perigo, costumais dizer: se fosse um homem bom, teria morrido. Pois bem, assim falando, dizeis uma verdade, pois, com efeito, muita miúde sucede dar Deus a um espírito de progresso ainda incipiente provas mais longas do que a um homem bom, que por meio do seu mérito receberá a graça de tão curta quanto possível a sua provação. Por conseguinte, quando vos utilizais daquele axioma, não suspeitais de que proferis uma blasfêmia. Se morre um homem de bem, cujo vizinho é mau homem, logo observais, antes foste esse. Enunciais uma enormidade, porquanto aquele que parte concluiu a sua tarefa, e o que fica talvez não haja principiado a sua. Por que então haverias de querer que ao mal faltasse tempo para terminá-la e o que o outro permanecesse preso à gleba terrestre? Que direis se um prisioneiro que cumpriu a sentença contra ele pronunciada fosse conservado no cárcere, ao mesmo tempo que restituísse a liberdade a este que não tivesse direito? Ficai sabendo que a verdadeira liberdade para o espírito consiste no rompimento que os prende ao corpo, e que, enquanto vos achardes na terra, estareis em cativeiro. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, e crede que Deus é justo em todas as coisas. Muitas vezes o que vos parece um mal é um bem. Tão limitadas, no entanto, são as vossas faculdades, que o conjunto do grande todo não apreendem os vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa acanhada esfera, e à medida de vos elevardes, diminuirá para vós a importância da vida material, que neste caso se vos apresentará como simples incidente no curso infinito da vossa existência espiritual, única existência verdadeira. Fénelon, Sens, 1861. Senhor Jesus, amigos espirituais, nós agradecemos essa oportunidade de estarmos aqui trazendo conhecimento no sentido de nos ajudar a nos conduzir melhor na nossa vida. Sê conosco, Senhor, agora e sempre, graças a Deus. Pois bem, meus amigos, eu não sei o que aconteceu, né? Porque o nosso expositor ainda não chegou. Não sei não sei que questão que aconteceu, né? Mas enquanto ele não chega, nós vamos aqui buscar
uma passagem do Evangelho para a gente ir trabalhar essa questão da fé, né? Que a proposta hoje é o poder da fé. No livro do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec traz para nós e vai mostrando assim a questão da fé, que a fé ela é um sentimento que nós vamos desenvolvendo. Por quê? E tem a fé no sentido assim, a fé raciocinada, a fé que é baseada dentro de um sentido, né? Mas o que nós vamos fazer aqui para trabalharmos essa questão da fé? Nós vamos buscar lá no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz sobre o pedir e obtereis. Porque, na verdade, a gente vai ver que nós vamos exercitar muito a nossa fé nesse sentido. Por quê? Porque é através da prece que nós vamos, sim, estarmos criando conexão com Deus e, assim, desenvolvendo a nossa fé. Por quê? Olha só. Primeiramente, para orarmos, nós temos que começar a compreender, e Kardec nos ajudou muito nisso, nesse capítulo 27, aonde que ele traz a questão do pedir e obtereis. Primeira coisa que ele faz é trazer sobre a qualidade da prece. Depois, a eficácia da prece, a ação da prece. Ele vai nos fazer compreender a questão da transmissão do pensamento, preces inteligíveis, da prece pelos mortos, pelos espíritos sofredores e instruções dos espíritos. Ele traz 2 artigos, que é sobre a maneira de orar e a felicidade que a prece proporciona. Então, nós vamos buscar aqui essa passagem a respeito como se diz, os benefícios que nós temos através da prece, né? Deixa eu buscar aqui para nós. Olha só, a passagem diz assim. São 2 instruções dos Espíritos que eu vou trabalhar com vocês aqui hoje. A maneira de orar. O que os Espíritos trazem para nós? Esse Espírito que trouxe esta mensagem é V. Monod, Bordeaux, 1862. Maneira de orar. O dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia é a prece. Então, ele mostra para nós, esse Espírito, ele traz para nós essa necessidade que nós temos no sentido de envolver toda a nossa vida. Assim que nós abrirmos os olhos de manhã, temos esse hábito da prece, buscarmos nos conectar. E continua, quase todos vós orais, mas quão poucos são os que sabem orar. Olha só, aí já chama a nossa atenção, no sentido de fazermos uma reflexão a respeito de como nós estamos orando. E continua o Espírito,
que importam ao Senhor as frases que maquinalmente articulais umas às outras, fazendo disso um hábito, um dever que cumpres e que vos pesa como qualquer dever? E aí, por quê? A gente às vezes cria, né? Vai no automático, nem faz reflexão a respeito do que está falando. Não conecta o coração, o sentimento na prece. E é isso que ele nos chama a atenção. Que às vezes é por força, né? Não, eu tenho que orar, eu tenho que fazer isso. Não é assim. A questão da nossa conexão com a nossa espiritualidade, ela tem que ser algo que seja muito sincero da nossa parte. Muita sinceridade no sentido daquilo que nós estamos realizando. Desenvolver nosso sentimento naquele momento ali que estamos orando. Continua o Espírito. A prece do cristão, do espírita, seja qual for o culto, deve ele dizê-la logo que o espírito haja retomado o jugo da carne. Então é o acordar, porque nós bem sabemos que durante o sono físico, o nosso espírito sai por aí passeando, vai aprender, vai estudar. Isso tudo depende dos nossos interesses. Então ele está falando que assim que o cristão, né? O cristão, o espírita, por quê? O espiritismo, a religião espírita, ela é uma religião cristã, porque nós acreditamos no Cristo. Os preceitos do Cristo é que direciona a base de todo o ensinamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Jesus é a representação do amor. Ele veio nos ensinar o amor. E todos aqueles que se esforçam em estar buscando desenvolver essa potencialidade no sentido de aprender a amar, é um cristão, né? Olha só, deve elevar-se aos pés da majestade divina com humildade, com profundeza, num ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia. Pela noite transcorrida e durante a qual lhe foi permitido, ainda que sem consciência disso, ir ter com seus amigos, com seus guias, para aurir no contato com eles mais força e perseverança. Então nós vamos ver que esse espírito, ele nos diz que nós temos que estar muito grato, porque é nesse momento que nós estamos, através do sono físico, fora da matéria, é uma oportunidade de aprendizado. É uma oportunidade de estarmos buscando recursos para nos fortalecer no sentido de enfrentar os desafios que são inerentes à vida material. Porque essa compreensão que nós temos que ter. Que quando Kardec pergunta lá no Livro dos Espíritos, uma vez que a vida material, a vida espiritual é a verdadeira vida, então qual a necessidade de estarmos num corpo físico, habitarmos um corpo físico? Aí o Espírito da Verdade lhe diz que Deus assim o quis. E estar
matéria, só de estar na matéria já é uma provação. E estando na matéria, nós vamos trabalhar para o nosso progresso e também cumprir a nossa parte dentro da obra da criação. Então, viver a vida material é uma lei divina como um processo de evolução. Então, meus amigos, para um espírito livre, estar preso a um corpo, é uma provação. Ainda mais atender todas as necessidades que este corpo físico exige. Então, ele está dizendo aqui que durante o sono nós vamos encontrar com os nossos amigos, nós vamos encontrar com os nossos guias, com os nossos anjos, como se diz, com aqueles que nos querem bem, para sim buscar força, para a gente perseverar e continuar a nossa jornada, realizando o nosso melhor aqui na vida material. E continua ele. Deve ela subir humilde aos pés do Senhor para lhe recomendar a vossa fraqueza, para lhe suplicar amparo, indulgência e misericórdia. Por quê? Todos nós temos as nossas fraquezas. Por que nós temos as nossas fraquezas? Porque ainda não estamos prontos. Então, nós estamos em construção. Então, nós temos muitas coisas a serem trabalhadas em nós. Por quê? De acordo com a doutrina espírita, nós fomos criados simples e ignorantes e através das reencarnações nós vamos sim desenvolvendo as nossas potencialidades. Então, por ser ainda crianças espirituais, nós precisamos sim dessa ajuda, desse apoio e desse amparo. E quando ele fala da misericórdia e da indulgência, nós vamos ver que isso está muito relacionado, porque dentro dos nossos equívocos, dentro da nossa jornada de evolução, nós, pela nossa ignorância, fizemos escolhas, traçamos caminhos aonde, sim, a dor e o sofrimento ao próximo muitas vezes se fez presente. Por isso que nós precisamos de misericórdia, por isso que nós precisamos de amparo pela a nossa imperfeição. Continua o Espírito. Deve ser profunda, porquanto é a vossa alma que tem que se elevar para o Criador, de transfigurar-se, como Jesus no Tabor, a fim de lá chegar, nívea e radiosa de esperança e de amor. Aqui, nós podemos fazer uma reflexão no seguinte aspecto, que nós é que temos que fazer um movimento, nós é que temos que estar buscando. É isso que ele diz. Porque é esse caminhar, é esse desenvolvimento, esse movimento que é necessário a todo aquele que deseja encontrar a paz, encontrar a alegria de viver. É necessário fazer esse movimento.
de buscar ir até o Pai. Nós vamos ver isso no Evangelho. Jesus, na sua caminhada aqui pela terra, eram as pessoas que buscavam a Ele. Jesus, ele simplesmente ia passando, caminhando, e eram as pessoas que iam até Ele. Nós vamos ver os esforços que cada um empenhou no sentido de estar indo ao encontro de Jesus. E isso nós podemos dizer sobre nós no nosso dia a dia hoje. Nós precisamos sim nos superar, vencer as nossas dificuldades no sentido de irmos até o Pai. Rogar a Jesus o apoio, a proteção. Vocês acham que foi fácil para aquela mulher que 12 anos dentro daquele processo do fluxo de sangue, ela vencer toda a multidão e ir até Jesus? E a fé dela, a certeza que ela iria alcançar a cura, foi que a fez vencer toda a multidão. E essa fé foi tão profunda que ela sabia que se tocasse simplesmente na veste de Jesus, ela iria alcançar a cura que ela tanto desejava. E é mais interessante que ela tocou na veste e Jesus percebeu que algo bom dele havia saído. Saiu virtude em mim. Porque é a questão da conexão. Quando ela tocou a veste de Jesus, ela criou conexão com o Mestre. E aí, ela teve a sua cura. Aí nós vamos ver também essa questão da nossa alma buscar. Quais que não devem ter sido a fé e a certeza do cego de Jericó? Que de repente, igual a gente sabe, as pessoas, quando eram pedintes, elas tinham uma capa, elas tinham como se fosse uma autorização para poder mendigar. Então, ele, quando viu Jesus, a oportunidade, ele começou a gritar, a pedir a Jesus para ter misericórdia dele. E aquilo, eles mandavam ele calar, mas ele não se calava, porque ele sabia o tanto que era importante para ele aquela cura que ele buscava. Então ele se superou e ele teve muita fé e muita certeza que aquela escolha seria a melhor para ele. Porque ele jogou a capa e foi ao encontro do Mestre. Aquela capa que depois ele não iria pegar de novo, que provavelmente outro iria pegar aquela capa. Mas a certeza do que ele queria e a certeza daquele novo caminho que Jesus iria lhe oferecer. E Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Que eu veja. E aí é assim. Como está a nossa fé neste sentido? Essa certeza de que o Evangelho de Jesus é capaz de trazer tudo aquilo que nós desejamos.
que consiste principalmente na paz interior. Porque um ser, quando conquista a paz interior, ele tem força para vencer todos os desafios. Porque muitas vezes nós, nos nossos relacionamentos, nos indispomos, brigamos, achamos defeitos demais no outro. Isso é em nós. É a nossa insatisfação com a gente mesmo. Então, um ser que consegue se aceitar, que consegue se compreender, que consegue aceitar o processo da vida que vai exigindo aquele movimento de cada dia se reformar, de analisar a vida que está levando, reformular conceitos. Isso é a liberdade. É isso que o Evangelho nos convida. É esse movimento da fé. Agora vocês imaginam qual o desafio que foi de Zaqueu de subir na árvore, porque ele queria olhar Jesus. E a fé dele também, no sentido de já estar disposto a abrir mão daquilo do passado. Porque é difícil nos desapegarmos do passado. É muito complicado, porque como nós ainda somos imediatistas e não temos fé, às vezes necessitamos, por escolha, ficar dentro de uma situação. Aqui eu sei o que é. Do que de repente se lançar em algo novo. A fé é que faz isso com a gente. Essa certeza de que nós temos um Pai que cuida de nós e que se nós fizermos a parte que nos compete, Ele sim nos dará acréscimo. Não é a questão de acréscimo. A questão, se nós formos entender, é no seguinte aspecto. Nós vamos até o Criador. E o Criador é tudo bênção, é tudo bondade, é tudo misericórdia. Mas também é justiça. Essa parte que às vezes a gente não entende, né? Aí continua o Espírito. A vossa prece deve conter o pedido das graças de que necessitais. Olha só, que interessante. Porque muitas vezes a gente fala assim, eu não vou pedir não, porque Deus sabe tudo que eu preciso. A gente às vezes acha que não precisa pedir. Mas aqui fala para nós. A vossa prece deve conter o pedido das graças que necessitais. Então, qual que é a minha necessidade? Só que aí ele completa, mas que necessitais em realidade. E como que eu vou saber qual que é a minha realidade? Qual que é a minha verdadeira necessidade? Como que eu vou fazer isso? Através do autoconhecimento. É através que eu crio coragem para me conhecer. E saber realmente qual é a minha necessidade. Porque muitas vezes nós estamos presos em ilusões e fantasias, expectativas,
Porque olha só o que esse Espírito diz para nós. Inútil, portanto, pedir ao Senhor que vos abrevie as provas, que vos dê alegrias e riquezas. Por isso que ele está falando, qual é a sua necessidade? Qual que é a sua real necessidade? Por quê? A questão das provas. As provas fazem parte da nossa existência. Então, nós seremos provados a todo momento. Faz parte da existência num planeta de provas e expiações. É uma coisa também, esse detalhe aí que a gente esquece. Então ele diz, as brevias provas das alegrias e riquezas. Por quê? No caso das alegrias, é o próprio Espírito, somos nós que temos que desenvolver. Por quê? Boa noite. Por quê? É o desenvolvimento do Espírito, que ele vai compreendendo que as provas fazem parte da vida. Então, se ele compreende que as provas fazem parte da vida, ele vai ter alegria. Porque quando nós compreendermos a nossa vida, nós sim, é possível sim a felicidade relativa aqui nesta terra, mesmo sendo habitada por espíritos de terceira ordem, ainda muito presos à matéria e ainda, como se diz, mais difícil da questão espiritual, mas é possível sim. E riquezas. A questão das riquezas, a doutrina espírita, ela nos fala que nós vivemos todas as experiências, entendeu? Então, uma vida eu vou experimentar o que é ser rico, na outra vida eu vou experimentar o que é ser pobre, numa vida eu vou aprender, vou experimentar tal. Então, isso é tudo transitório, porque tudo que é aqui na vida material é transitório. Ela serve de experiência para o desenvolvimento do espírito imortal. Compreendes esta questão? E quando a gente consegue, a nossa mente consegue compreender isso, dentro do papel aonde que nós estamos convidados a viver, nós saberemos utilizar de bom êxito aquilo que as oportunidades que a gente tem. Se eu tenho a riqueza como prova, eu vou saber fazer bom uso dela, gerar o progresso. Se eu tenho um desenvolvimento intelectual maior, eu vou usar essa inteligência no sentido de gerar o progresso, auxiliar a outros. É isso que é a questão. Porque todos nós temos sim os nossos talentos para poder contribuir as nossas riquezas, para poder contribuir para o progresso geral. Então tudo é transitório, tudo da vida material, ela é transitória e Deus, dentro das suas leis, ele vai nos conduzindo por essas experiências, né? Então vamos lá. Olha só o que o Espírito manda a gente rogar.
Rogai-lhe que vos conceda os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Olha só. Por quê? Com paciência, nós vamos saber aguardar. Com resignação, nós vamos aceitar aquilo que está fora da nossa capacidade de resolver. E com fé, nós vamos estar confiando em Deus, que Ele sim fará o que é o melhor. Então é isso que Ele está pedindo para a gente buscar. Paciência, resignação e fé. Porque resignação não é você ficar parado, esperando as coisas. Não, cansei de fazer. Não. A resignação é quando a gente usa tudo que nos é possível para resolver determinada questão e nós não conseguimos. Quando a gente tem certeza que tudo que poderia ser feito já fez. Aí vem a resignação. Porque é aquele momento que a gente fala, eu fiz tudo que eu pude, mas agora não está mais na minha alçada. Agora é Deus que vai resolver. É esse sentimento. Porque nós não podemos nos acomodar de certas coisas, tanto é que tem a prece da serenidade. Que eu consiga ter sabedoria para resolver o que precisa ser resolvido e aceitar aquilo que não tem como. E um exemplo de muito que a gente precisa ter muita resignação é quando nós observamos aqueles que nós amamos a buscar experiências dolorosas para si mesmo, onde a gente não tem como interferir. A gente faz tudo e não consegue chegar até aquele coração e mostrar a ele que ele está equivocado. As preces continuam, que é a questão da fé e a resignação de que Deus vai sim agir. Porque quando nós não somos resignados, nós revoltamos. E revoltando, o que acontece? Nós vamos entrar em desespero. E o desespero vai nos afastar cada vez mais da oportunidade de receber um auxílio. Porque nós nos desconectamos com as forças superiores nesse aspecto. Fica mais difícil. Fica mais difícil. Não quer dizer que a gente perde a conexão com Deus, mas só que fica mais difícil a gente ir fazer um movimento, né? Porque esses processos assim, eles não vêm de uma vez, eles vão sutilmente e depois para desfazer também é muito difícil. Então vamos lá, continua ele. Não digais como fazem muitos. Olha só, como ele dá o exemplo que ele dá para nós. Ele diz que muitas pessoas falam assim: não vale a pena orar, porquanto Deus não me atende. Todas as preces são ouvidas e elas serão respondidas no momento certo, na hora certa. É da lei de Deus. Agora, qual o momento, nós não sabemos. Que é o que na maioria dos casos pedis a Deus?
ele está falando o seguinte, quando a gente fala assim, não vou pedir porque Deus não vai me atender. Aí ele pergunta, mas o que você está pedindo? Aí agora ele pegou pesado. O espírito que pegou pesado. Já vos tendes lembrado de pedir-lhes a vossa melhoria moral? Porque é interessante, essa questão da melhoria moral, nós muitas vezes não observamos. A nossa melhoria moral, ela reflete no próximo. É o próximo que recebe o benefício da nossa melhoria moral. É ele que vê. Não tem como eu avaliar o tanto que eu melhorei moralmente. Eu só vou ver o tanto que eu melhorei moralmente a partir do momento da minha convivência e de como eu trago, como que eu trato o próximo. Aí sim, é assim que será visto, né? Olha só, não, bem poucas vezes tendes feito. O que preferentemente vos lembrais de pedir é o bom êxito para os vossos empreendimentos terrenos, e haveis com frequência exclamado: Deus não se ocupa conosco, se ocupasse não verificariam tantas injustiças. Gente, essa espírita que ele pegou pesado, né? Essa mensagem é de 1862. 1862. E ele nos chamando essa atenção sobre o que realmente que nós estamos pedindo em nossas preces. Continua. Insensatos, ingratos, se descesseis ao fundo da vossa consciência, quase sempre deparareis em vós mesmo com o ponto de partida dos males que vos queixais. Tá vendo? A questão do autoconhecimento. Aqui ele mostra para nós que se nós, pela vida que nós estamos vivendo, pelas experiências dolorosas que estamos passando, se nós buscarmos no fundo da nossa consciência, nós vamos ver que tudo ali é responsabilidade nossa. Nós estamos queixando de nós mesmos. Porque tem uma coisa interessante que a doutrina traz para nós. Quando trata lá no capítulo 5, se não me engano, bem-aventurados os aflitos, ele vai mostrando a questão das dores, né? Das provas. E ele fala assim, muitas vezes o sofrimento, as dificuldades, elas têm uma origem. Se não é origem no presente, ela é da vida passada, dentro da sua lei de causa e efeito. Nós mesmo que construímos, através das nossas atitudes, nossos pensamentos e nossos atos. Mas isso aqui é muito interessante a gente estudar Kardec, que a gente vai vendo a coerência do pensamento. Lá no início, no capítulo 5, ele fala que a maioria das nossas dificuldades na atual vida presente é resultado do nosso comportamento. Não tem nada de vida passada. É dessa vida mesmo.
pelo nosso comportamento. E aqui ele traz a mesma coisa, a questão da coerência do ensinamento. Isso é muito legal quando a gente observa isso. Por quê? Olha só. Pedi, pois, antes de tudo, que vós possais melhorar, e vereis que torrente de graças e de consolações se derramará sobre vós. Por quê? Se a gente procura melhorar, com certeza, nós vamos atrair a simpatia de encarnados e também atrair a simpatia de desencarnados. Por quê? Quando a gente observa que uma pessoa, ela está fazendo esforço, ela está batalhando, ela está lutando, buscando todos os meios para poder sair de uma situação, o coração da gente fica um pouquinho mole e dá vontade de ajudar. Então, esse melhorar, principalmente na questão dos nossos desafetos do plano espiritual, né? Principalmente. Porque se eles observam que nós estamos nos transformando, que nós estamos buscando ser uma pessoa melhor, a gente pode sim transformar um inimigo espiritual em um amigo. Porque não existe qualquer atitude positiva, qualquer atitude boa no bem, ela é capaz de fazer aquele que não nos quer tão bem parar um pouquinho e avaliar. Então é isso que ele está falando. Se a gente está melhorando, a gente vai. Porque tem uma frase que fala, o universo conspira. Se você se esforçar, com certeza, algo de bom vai acontecer. Olha só. Deveis orar incessantemente, sem que para isso se faça mister, vos recolhais no vosso oratório ou vos lanceis de joelhos nas praças públicas. Tá vendo? É a questão também que Jesus nos chama a atenção. A gente não precisa se mostrar que tá orando. A prece do dia, olha isso aqui que é o legal. A prece do dia é o cumprimento dos vossos deveres, sem exceção nenhuma, qualquer que seja a natureza dele. É aquela questão, se eu sou um funcionário de uma determinada empresa, eu cumpro com o meu dever, eu cumpro a realizar o trabalho que eu tenho que fazer, eu cumpro as normas estabelecidas. É isso que ele fala. Qualquer dever, a gente cumprir o dever da gente é uma prece. É isso que ele nos dá esse alerta. Porque nós não temos uma missão aqui na Terra, de acordo com a questão 132 do Livro dos Espíritos, que é ajudar no progresso, que cada um tem uma função. Então, cumprir esse dever já é uma prece. É fazer a parte que me compete no lugar onde que eu vivo. Não é ato de amor a Deus assistir os vossos irmãos numa necessidade moral e física? Moral ou física? Não é ato de reconhecimento o elevardes a ele o vosso pensamento quando uma felicidade vos advém?
quando evitais um acidente, quando mesmo uma simples contrariedade apenas vos roça a alma, desde que vós não esqueceis de exclamar: seja bendito meu Pai. Não é ato de contrição vos humilhardes diante do Supremo Juiz quando sentis que falistes, ainda que somente por um pensamento fugaz, para lhes dizerdes: perdoai-me, ó Deus, pois pequei, por orgulho, por egoísmo ou por falta de caridade. Dai-me forças para não falir de novo e coragem para a reparação da minha falta. Por que a questão da coragem? Porque para reparar, você tem que tomar consciência de que errou. E tomar consciência de que errou é vencer o orgulho e o egoísmo. Tá vendo que é um processo? Precisa ter coragem, porque vai mexer dentro de si com os seus conceitos, suas ideias. Então precisa muita coragem. Olha só, isso independe das preces regulares da manhã e da noite dos dias consagrados. Como vedes, a prece pode ser de todos os instantes, sem nenhuma interrupção, acarretar aos vossos trabalhos. Dita assim, ela, ao contrário, os santifica. Tende como certo que um só destes pensamentos, se partir do coração, é mais ouvido pelo vosso Pai Celestial do que as longas orações ditas por hábito, muitas vezes sem causa determinante e as quais apenas maquinalmente vos chama a hora convencional. É a questão que a gente vai ver, a questão da intenção. Essa questão da gente buscar se conhecer e fazer esse caminho de cumprir o dever. Se é uma dona de casa, que seja a melhor dona de casa. Se é mãe, que seja a melhor mãe. Se é um motorista de ônibus, que seja o melhor motorista. É isso que é a questão. É de cumprir o dever que é durante o seu dia, dentro das suas tarefas que lhe trazem o sustento, dentro do seu dia a dia. Quando nós estamos, sim, dentro desse propósito de sermos pessoas melhores, sempre irá surgir oportunidade de sermos úteis e assim auxiliarmos uns aos outros e cumprir o nosso dever. Auxiliar aquele que precisa, que tem carência material, ajudar aquele que tem carência emocional, ajudar aquele que tem carência espiritual de entendimento. Tudo isso é contribuição que vai nos ajudar no sentido de estarmos orando e fazermos dentro da nossa capacidade, dentro daquilo que nós temos condição de realizar. Isso também é outro detalhe muito importante. É nos observarmos a nossa condição e vermos o que realmente nós temos capacidade de estar oferecendo diante daquela demanda que nos apresenta. Se nós não temos condição, vamos pedir ajuda, encaminha, chama outra pessoa para auxiliar. Isso é que está nos convidando
sairmos do ritual no sentido de desencargo de consciência e vivermos mais presente em tudo aquilo que a gente faz. Estar presente é estar de coração, de sentimento, é a entrega daquilo que está fazendo. Pois bem, eu não sei, eu quero pedir desculpa, porque eu não sei, como vocês sabem, eu também sou um pouco inexperiente nessa questão do Instagram. Não sei o que aconteceu com o expositor, mas aí a gente procurou aqui trazer algo dentro do contexto da questão da fé, né? Como se diz, procurei fazer o meu melhor. Nós queremos, desculpa. A Fraternidade Espírita Jesus Amigo tem os estudos às quartas-feiras, às 20 horas, pelo Meet, do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo. Se caso você tenha interesse, você mande no direct mensagem que nós vamos estar encaminhando para o grupo de WhatsApp, aonde é postado o link. Tá bom? Obrigado. Outra coisa, nós queremos agradecer a todos aqueles que contribuíram de forma direta e indireta na divulgação da realização do bazar. Graças a Deus, foi um sucesso, todos muito envolvidos, eu acompanhei tudo pela internet, mas foi tudo assim, muito interessante, e a gente viu o empenho de todos os trabalhadores da casa, né, que com certeza eu terei oportunidade de visitar, né? Eu falo aqui de Contagem, né? Então, nós vamos... Obrigado, Fabi, pela caridade. Nós vamos, então, encerrar. Foi um sucesso. A gente viu a alegria e o entusiasmo de todos que estavam ali, né, contribuindo para aqueles que doaram as roupas, aqueles que foram comprar, aqueles que divulgaram, aqueles que doaram. É um trabalho em conjunto, porque tudo acontece através do coletivo. É um ajudando o outro, não tem uma coisa sozinha, né? Então nós vamos encerrar agradecendo a Jesus, pedindo a Jesus que nos ajude, que nos dê essa coragem de vencer as nossas limitações e procurarmos cumprir o nosso dever no local aonde que nós estamos vivendo. Que nós possamos assim atender a esse pedido do Mestre de auxiliarmos uns aos outros, aprendermos assim a amar uns aos outros. Ser conosco, Senhor, agora e sempre, graças a Deus. E na próxima semana nós estaremos aqui mais uma vez. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. Até mais. Tchauzinho.